sétimo ano, aqui professora Yasmina de História, e hoje nós vamos falar sobre a ocupação da América pelos espanhóis e também sobre a decadência do Império Azteca. A conquista da América Espanhola foi o processo de ocupação da América pelos espanhóis e o consequente controle sobre as áreas até então ocupadas pelos povos latinos. O avanço dos conquistadores aconteceu pouco a pouco, à medida que eles conheciam e descobriam novas regiões, e aí começaram principalmente a usar a violência contra os povos nativos. Então, com a chegada dos espanhóis à América em 1492, na expedição liderada por Cristóvão Colombo, iniciou-se então esse grande processo de ocupação territorial. Os conquistadores encontraram na América, chamada de Índias por eles, grandes civilizações que possuíam estruturas políticas e sociais bastante complexas, o que conferiu então grandes dimensões ao empreendimento espanhol. A chegada dos espanhóis ao continente americano aconteceu durante o processo das grandes navegações, que ocorreram a partir do século XV, em virtude da necessidade de encontrar novas rotas comerciais para expandir o comércio europeu. Aqueles que se arriscaram a cruzar o Atlântico nesse projeto de expansão, eles procuravam a chance de enriquecimento, principalmente com a obtenção de metais preciosos como o ouro e a prata. Os espanhóis que participaram das expedições de exploração e conquista, eles faziam por vontade própria. Portanto, essas navegações e esses empreendimentos, eles consistiam em iniciativas particulares. Ainda assim, essas incursões, elas deveriam receber autorização da coroa espanhola na casa de contratação. O desejo de enriquecimento era tanto que ele motivava a participação nesses empreendimentos de conquista. Os chefes das expedições, eles eram, de modo geral, membros da baixa nobreza espanhola e as suas tropas eram formadas por soldados e camponeses pobres que procuravam melhores condições de vida. Em números imprecisos, Mas assim, a gente estima que por volta de 100 mil espanhóis tenham cruzado o Atlântico em direção ao Novo Mundo e foram responsáveis pela conquista de milhões de nativos. A explicação para um número tão pequeno de espanhóis que conseguisse conquistar uma quantidade tão grande de nativos estava justamente na superioridade de suas armas, porque os espanhóis, eles possuíam armas de fogo, lanças, espadas de metal e principalmente a besta, que dava justamente a vantagem para superar os grandes números de nativos em combate. Além disso, séculos de guerra e combate contra os muçulmanos na Península Ibérica deram aos espanhóis um grande conhecimento tático nas guerras. A vitória espanhola, ela também pode ser explicada por uma questão biológica, porque o contato dos nativos com os espanhóis, por vezes, mortal, por conta de uma série de doenças que não existia na América e que atingiam de maneira fulminante os indígenas, matando vários deles rapidamente. O medo também era outro fator a ser levado em consideração, uma vez que muitos indígenas tinham completo pavor de cavalos, que eram animais que não existiam na América até aquele momento. Agora nós vamos falar sobre a conquista e a destruição do Império Azteca, que começa justamente com a chegada dos espanhóis, mais precisamente de Hernán Cortés. Segundo um cronista da época chamado Bernal Díaz del Castillo, Malinche, ela teria sido a filha de um nobre, nascida numa região que era fronteira entre o Império Azteca e os estados maias, na península de Yucatán. Ela conhecia tanto a língua maia quanto o nahuatl, que era um idioma falado tanto pelos nahuas quanto pelos astecas. Assim, ela, e o Aguilar serviram de intérpretes para Hernán Cortés. Malinche traduzia do nahuatl para o maia, que só então era traduzido para o espanhol por Aguilar. Isso era necessário porque Malinche não havia ainda aprendido a falar espanhol. E porque, embora Aguilar falasse o maia, ele não falava o nahuatl. Mais tarde, Malinche aprendeu também a falar espanhol. Então, ela logo mudou de nome e começou a ser chamada de Marina. Converteu-se ao catolicismo e tornou-se, então, a companheira de Hernán Cortés.
Malinche teve um papel muito importante na conquista do México, porque ela se tornou o braço direito do comandante dos conquistadores, servindo de guia e também de intérprete. A sua figura, ela ainda é alvo de muita controvérsia no México, porque para muitos ela não passou de uma traidora porque ela ajudou os espanhóis. Daí a expressão malinchista, que é muito usada no México até os dias de hoje para acusar alguém de traidor da pátria. Cortés e Malinche, eles costumavam ser considerados os pais do México, no sentido de que a união deles representou o nascimento de uma nação mestiça. De fato, Cortés e Malinche tiveram um filho chamado Martim Cortés, que viveu à sombra de seu meio-irmão, que também era chamado de Martim Cortés. Mas, por ser mestiço, era tratado como um cidadão de segunda classe no México e dominado pela Espanha, vivendo como uma espécie de serviçal do irmão homônimo e mais novo, cuja mãe era a espanhola. Com a ajuda de guias e intérpretes, Cortés logo teve acesso a uma informação da qual soube tirar muito proveito, de que ele estaria sendo confundido com um deus asteca, que era o Quetzalcóatl. Na visão dos astecas, a chegada de Cortés significava a realização de uma profecia. Segundo a Quetzalcóatl, retomaria e assumiria o trono de Tenochtitlan. Ao que tudo indica, essa profecia foi feita após a chegada dos espanhóis, como uma forma de tentar explicar a chegada daqueles homens que eram tão estranhos para os astecas. Por isso, quando chegou a Tenochtitlan, em novembro de 1519, Cortés, que vinha acompanhado dos soldados espanhóis e de milhares de guerreiros indígenas aliados, recebeu as boas-vindas de Montezuma II, o imperador asteca. O próprio Montezuma II teria acreditado que Cortés fosse mesmo o deus Quetzalcóatl. Porém, pouco tempo depois, o imperador asteca percebeu que estava equivocado a respeito de Cortés. Mas aí, meus amigos, já era tarde demais. Montezuma foi feito prisioneiro pelos espanhóis, que logo começaram a tomar todos os objetos de ouro dos astecas. E aí os espanhóis permaneceram durante muitos meses em Tenochtitlan. Quando Cortés se ausentar da cidade, Pedro de Alvarado, seu substituto no comando das provas, aproveitou-se da ausência do líder e ordenou o massacre de milhares de astecas que estavam reunidos no interior do Templo Maior durante a festa de Toxcat. Esse episódio ele ficou conhecido como Noite Triste e marcou então o início da guerra entre astecas e espanhóis. Cortés buscou reforço na Espanha entre os povos indígenas inimigos dos astecas também. Assim, ele conseguiu reunir um exército formado por milhares de guerreiros indígenas e cerca de 900 soldados espanhóis, acompanhado desse exército e munido de canhões. Cortés, então, sitiou a capital asteca e em 13 de agosto de 1521, após os astecas resistirem durante 75 dias, o último imperador asteca, Cuauhtémoc, sucessor de Montezuma II, foi obrigado a se render aos espanhóis. E assim aconteceu então o fim do Império Asteca. Então é isso, turma. Espero que tenham gostado da nossa aula de hoje. Um grande beijo a todos!